Olá, hoje eu vou falar sobre retrocognição. É uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 8 dias atrás. Eu estava no carro, aí estava querendo fazer um vídeo sobre energia e física, só que eu acabei desistindo de fazer esse vídeo porque eu tenho pouco conhecimento de física, né? E acabou que o vídeo não ficou legal. Mas durante a gravação me veio uma percepção, um sentimento, ou os dois, não sei, mas me veio essa sensação de que o momento que eu estava vivendo ali já tinha acontecido, né? E uma retrocognição não necessariamente é uma lembrança de vidas passadas, né? Porque muita gente acha que retrocognição é só de vida passada, mas não necessariamente. Pode ser uma lembrança de um dia anterior, de uma projeção astral que você teve no dia anterior. E é o que eu acho que aconteceu, entendeu? Eu acho que foi uma projeção que eu tive no dia anterior, pelo menos foi a sensação que eu tive. Porque foi essa foi o que eu senti no momento, né? Aí eu anotei para ficar mais fácil de explicar, né? E eu vou ler o relato e vou deixar registrado aqui no YouTube para quem tiver interessado analisar a experiência. Então foi mais ou menos assim. O que eu anotei está aqui, né? Normalmente as pessoas têm lembranças passadas dormindo ou sob estado de hipnose, mas no meu caso foi acordado. Eu estava dirigindo o carro no alto da Boa Vista quando estava tentando fazer um vídeo sobre energia e física, o qual desisti por não ter ficado bom por falta de conhecimento. Quando estava falando da relação da física moderna, tentar dividir a menor partícula em busca de entender a matéria, e por outro lado, não estuda a consciência como um outro elemento que pode explicar a matéria. Me veio então a lembrança no exato momento, como se fosse um déjà vu, de que aquilo já tinha acontecido. Hoje em dia, devido às minhas crenças pessoais, talvez o que fosse um déjà vu para a maioria das pessoas é uma retrocognição para mim. Não estou dizendo que todo déjà vu seja uma retrocognição, mas muitos são e as pessoas nem percebem porque a própria ideia de déjà vu na sociedade já é vista de maneira errada, no meu ponto de vista. Até hoje, não se tem uma explicação sensata para os fenômenos de déjà vu, mas enfim. A sensação que tive não é que foi uma retrocognição de vida passada, mas sim de lembrança de algo que vivi quando estava dormindo. Seria uma lembrança de uma projeção da consciência inconsciente. De qualquer modo, não tenho provas da experiência. Foi apenas uma sensação, de acordo com os estudos que acredito. Essa mesma sensação eu já havia sentido algumas vezes antes, durante um período do ano passado, mas não foi com a mesma intensidade e certeza dessa vez. Então, não tem como eu descrever a sensação, o sentimento e a percepção que eu tive, né? Porque fica difícil você descrever sentimento e percepção, né? Porque é uma coisa interna, é sua, né? É pessoal, né? Cada um tem a sua, né? Mas o fenômeno existe para cada um. Então eu acho que é bom eu estar dando esse relato porque se um dia um de vocês tiverem essa sensação de que teve uma lembrança e que não necessariamente seja da vida passada, então um déjà vu pode ser uma retrocognição. Só que a gente nem sempre entende um déjà vu como uma retrocognição, né? E é isso que eu estava tentando explicar, né? Porque
A gente até hoje não a ciência, né, explica o fenômeno de déjà vu muitas das vezes como um lapso no cérebro e tal. Eu não sei direito, mas eles atribuem uma questão cerebral, né? Mas eu acredito numa questão da consciência, né? Também. Pode ter a ver com o cérebro, mas também existe a questão da memória que para mim não tem a ver só com a parte física do cérebro. Como os próprios estudos de física quântica hoje em dia dizem, a consciência ela ultrapassa os limites do cérebro físico, né? Então, a consciência seria um outro elemento para além da matéria, né? E que a gente deveria e que merece um estudo maior. Então, quando a gente fala de memória, não tem só a memória cerebral. Então, por isso que a ciência até hoje não chegou a uma conclusão do que seja o déjà vu, né? Existem várias teorias para o déjà vu, né? Muitos dizem que é relacionado ao cheiro também. Você pode sentir um cheiro e esse cheiro te remete a uma lembrança e você acha que vivenciou aquilo. Então tem várias explicações, mas não chega uma resposta concreta. Então fica uma questão de como você diferenciar as percepções que você tem de lembranças que você não consegue decodificar, né? Que a gente chama de déjà vu, né? Mas então fica esse relato aí para vocês e espero que vocês pratiquem a projeção da consciência para treinar o que é chamado da memória extrafísica, né? Que é a memória para além do cérebro, né? A memória do seu corpo astral ou a memória da consciência, enfim, que aí quando você tiver um déjà vu de uma lembrança extracorpórea que você teve, você tem a sensação ou a percepção e consiga identificar que foi uma experiência extracorpórea do dia anterior. É isso, não sei se eu fui claro, né? Mas fica aí o relato e fica a dica.